Olá pessoal, Adriana Calado TV. Eu estou aqui no Rio, né, como vocês sabem, e eu recebi uma pergunta de uma assinante. Ela me perguntou o que era pandemia, afinal de contas, porque a gente está ouvindo muito pandemia, qual é a diferença entre epidemia e pandemia? E eu resolvi, eu pesquisando também, eu acabei descobrindo que existe também uma coisa chamada endemia. Então existe a endemia, a epidemia e a pandemia. O que é endemia? Vamos começar pelo endemia. Endemia é uma doença que se caracteriza por ser infecciosa, mas por se alastrar só numa determinada região, ou seja, num determinado espaço limitado endêmico. Espaço limitado chamado espaço endêmico. Ou seja, você transmite a doença, mas ela só tem naquela região ali. Um exemplo de uma endemia é a febre amarela, que você encontra, por exemplo, na Amazônia, né? Ou a dengue, né? Que você encontra em lugares que tem o mosquito transmissor da dengue, né? A febre amarela, tem gente que precisa até de vacina, né, para entrar na Amazônia por causa da febre amarela. Então, essa é a característica principal da endemia. Também são doenças infecciosas, mas só o quê? Para uma determinada localidade. Já a epidemia também é uma doença infecciosa e transmissível, só que ocorre numa comunidade ou região e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões, originando um surto epidêmico, né? Então, outra é uma doença que se alastra por outras regiões, né? Isso poderá ocorrer por causa de um grande desequilíbrio, uma mutação do agente transmissor da doença ou pelo surgimento de um novo agente desconhecido. Então, um exemplo de epidemia, a gripe aviária, né? Doença nova que se iniciou como surto epidêmico. Com o tempo e um ambiente estável, a ocorrência da doença passa de epidêmica para endêmica e depois esporádica, ou seja, a doença pode se reduzir de epidemia, ela pode virar uma endemia, pode virar até uma doença somente esporádica, né? Pandemia já atinge continentes, já atinge outros, já se alastra para continentes, para o mundo todo, né? Ou seja, a pandemia é muito maior e tem também muitos casos de mortes, né? A característica da pandemia é que mata muita gente. Então, essa é a característica principal. Tem que ser doenças infecciosas e que se alastrem por continentes ou até pelo mundo todo, né? Ou seja, por exemplo, o câncer, que é uma doença que dá no mundo todo, é epidêmico? É uma pandemia? Claro que não, porque o câncer não é infeccioso, então o câncer não é considerado uma pandemia, né? Apesar de todo mundo no mundo ter câncer, mas não é uma pandemia. Agora, quais são as doenças que a gente pode colocar aí como pandemia? Por exemplo, AIDS, tuberculose, peste, gripe asiática, gripe espanhola, tifo e agora o coronavírus. Então, essa é a característica principal da pandemia, que ela se alastra pelo mundo todo, mata muita gente e é infecciosa, ou seja, é transmissível de pessoa para pessoa. É isso, gente. Espero ter explicado um pouquinho aí para vocês. Eu não sou nenhuma especialista na área de saúde, mas eu pesquisei. E se vocês tiverem alguma outra dúvida aí, escrevam aí nos comentários embaixo do vídeo, tá? Beijo para vocês e espero que esse surto aí passe o mais rápido possível, tá? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.